Olá, meus queridos, bem-vindos a mais um podcast do Jornada Fênix. Hoje a gente vai fazer novamente um podcast voltado para livros. Dessa vez a gente está com o livro Efeito Sombra, que foi escrito por 3 autores. Cada um deles tem sua respectiva parte no livro. A primeira parte é feita pelo Deepak Chopra, segundo pela Debbie Ford e segundo pela Marianne Williams. São 3 partes e cada um fala sobre o efeito sombra da sua forma, como eles quiserem, como eles resumirem, como eles vivenciaram. Eu me identifiquei mais com a primeira e segunda forma. A parte da Mariana eu não me identifiquei tanto, então eu tive até que ler novamente o livro, porque eu foquei muito no livro como um todo e eu acabei achando um pouco confuso. Aí o que eu fiz? Eu voltei para a primeira parte, li novamente a parte do Deepak, que foi a parte que eu mais me identifiquei. E tô aqui para falar com vocês sobre um pouquinho do livro. O livro Efeito Sombra, ele fala sobre a nossa parte psicológica, né, focado na psicologia, e ele fala sobre a dualidade, de que a gente não é só bom e nem é só mal, a gente é um conjunto das duas coisas e é uma escolha. A gente muitas vezes tem uma emoção negativa, tem uma emoção positiva, acreditar em alguma coisa, desacreditar, ser positivo, ser negativo. Não que seja escolher que você tenha pensamentos negativos, mas as nossas emoções, que não são muito vistas como boas, elas existem, e logo a gente tem uma escolha completa de aceitar as coisas que a gente sente. Por exemplo, se você é viciado em alguma coisa, você tem total liberdade para você aceitar essa sua parte e depois cuidar dela. O livro fala que conforme a gente vai tentando esconder nossos vícios, as nossas tendências negativas, mais a gente vai se tornando refém dessas emoções, e uma hora ou outra essas emoções vão vir à tona e a gente faz aquele famoso escolhas mal feitas porque tá com a cabeça cheia ou porque reluta tanto que uma hora, por um período de cansaço, a gente acaba deixando isso vindo à tona. Enfim, agora que eu já fiz o resumo, se vocês não leram o livro e vocês querem ler antes de ouvir qualquer spoiler por parte do livro, qualquer explicação mais profunda que dê mais detalhes, pare por agora e depois você volte para terminar de ouvir o podcast e ouvir um pouquinho mais sobre a minha percepção do livro e as minhas indicações e para que eu acho que serve toda essa obra e no que ela pode te ajudar, beleza? Então vamos lá. O livro em si, como eu falei, é a visão de três autores. Todos eles têm uma ligação muito forte com a psicologia. Alguns são médicos, outros nem tanto. Outros estudaram uma parte psicológica para falar alguma coisa no livro. E é muito citado muitas pessoas que falaram durante um bom tempo sobre as sombras. Também é citado bastante o Freud também, um outro psicólogo que eu não vou lembrar o nome muito bem, mas sei que o nome primeiro dele é Carl Jung, que a gente escreve como Carl Jung. O livro, ele fala de experiências dos autores também, em que muitos negam coisas bem simples e depois acabam percebendo que conforme eles vão dando atenção para as coisas que eles tanto evitam, os pensamentos negativos, tendências negativas, traumas, eles conseguem olhar pela situação de uma forma um pouco mais positiva e conseguem neutralizar esse sentimento que muitas vezes é gatilho para a gente fazer besteira, muitas vezes. E ele dá um exemplo também de... O primeiro, se eu não me engano, é o Deepak, que dá o exemplo de uma moça que ela é casada com um cara que era alcoólatra. E eles passaram muito tempo tentando, né, passar por esse vício, tentando superar ele e tirar totalmente da vida do marido. Mas o que acontece? Passaram anos e todas as vezes que ele se forçava muitas vezes a sair, a largar todas as drogas, ele tinha sempre uma recaída e em um dado momento essa esposa dele, essa moça, acabou presenciando novamente uma recaída do marido, e ao invés de ela sentar e conversar e falar que ia ficar tudo bem, que eles iam passar por tudo aquilo, ela acabou dizendo que queria se separar. E aí é um momento que o cara, que, né, aí a gente coloca que o vício desse cara em drogas, em utilizar coisas, substâncias, era a sombra dele. E ao invés de ela simplesmente acolher e conversar como ele sempre fazia antes, ela acabou pedindo o divórcio, que não queria mais e que não queria mais aquilo para a vida dela, ela já estava de saco cheio. E ele conta que num dado momento, a primeira preocupação dele foi
violência e tudo mais, mas ele não fez uma leitura focada no efeito sombra, que é você perceber por que aquilo tudo estava acontecendo e depois você tentar lidar com a situação já demonstrando muita compaixão, muita compreensão, não compreensão de você entender e aceitar, mas compreensão de você entender e você buscar uma solução. E depois que ele terminou de falar com ela pelo telefone, que ela tinha ligado, explicado toda a situação, contado essa parte que eu falei pra vocês, que fazia muitos anos, que várias vezes ele tinha essa recaída, em que eles, no período que ele ficava limpo, ele ficava muito positivo, ele ficava totalmente carinhoso, atencioso, conversava. Ele era um homem muito bom quando estava limpo, dizemos assim. E aí o que o autor traz como reflexão é que se a gente tenta só ser totalmente bom, em dado momento, a gente vai ter um momento que a gente vai ser tão ruim a ponto das pessoas quererem afastar a gente, a ponto das pessoas não conseguirem lidar com quem nós somos. E a primeira pessoa que deveria aceitar e compreender o vício desse rapaz, desse jovem, era nada mais, nada menos do que ele mesmo. Então, pelo fato de muitas vezes ele ter a esposa sempre ajudando, sempre do lado dele, lá para falar que ia ficar tudo bem, correndo atrás de soluções, provavelmente ele se acomodou e meio que aceitou que o que ele precisava para ficar limpo nada mais é do que era a vontade da esposa dele ver ele limpo, de ver ele longe desse vício. E o livro fala muitas vezes que isso é como posso dizer, um caminho para um erro um pouco mais para baixo, né? É um caminho não muito bom. A gente acaba passando um período sendo muito bom, porque é o que a gente aceita ser, né? Todo mundo tá focado em ser alguém que a gente meio que idealiza que é a melhor forma, que é a melhor versão. Acontece muitas vezes, acredito que vocês já tenham passado por situações similares, ou talvez estejam passando, de você escolher que você quer fazer uma coisa que você não consegue manter constância, que você acha que você não tem capacidade suficiente para você fazer, e depois, sem querer, você acaba parando de fazer, ou você acaba fazendo exatamente o contrário. Pessoas, por exemplo, que começam a fazer dieta e depois do nada param de fazer dieta. Nada mais é do que muitas vezes a falta de você sentar e falar, ok, tenho dificuldade para fazer dieta, prefiro muito mais comer doce do que comer só comidas saudáveis, não comer carboidrato, prefiro muito mais ficar em casa deitado ou deitada do que ir para qualquer lugar para andar, correr, fazer exercício físico, enquanto eles mesmos acabam expressando que a solução para tudo isso nada mais é do que você admitir que sim, é uma dificuldade, você entender que é uma dificuldade, mas que você pode diariamente escolher o que você acha que é melhor você fazer. Como, por exemplo, fazer dieta e fazer exercício físico. É só um exemplo assim que é mais comum no nosso dia a dia, porque diversas pessoas têm dificuldade, têm problemas com o próprio peso, e assim vai. Enfim, depois também, os autores citam bastante a plenitude. E o que é o estado da plenitude que eles afirmam que a gente deve buscar? Que é o estado que a gente aceita as nossas limitações, que a gente aceita que a gente tem problemas, que a gente tem dificuldades, e depois a gente entender que a gente tem elas, a gente busca o porquê que é tão difícil, e depois a gente tenta achar uma solução que sempre não é no mesmo nível que a dificuldade é, por exemplo. Se você tem dificuldade de fazer exercício físico, pode ser muitas vezes porque você não gosta do seu corpo do jeito que ele é, ou porque você não se sente confortável sendo muito sedentário e não conseguindo fazer exercício, porque você se sente inferior quando você tem que, por exemplo, sair correndo para pegar um ônibus, você para no meio do caminho porque você não consegue correr. Então, a solução talvez não seja você começar a fazer um exercício extremista, de correr 1 hora por dia e depois começar a aumentar para 2 horas. Talvez, literalmente, você só deva sair um pouco para fazer uma caminhada. Entende? É sempre uma coisa um pouco mais simples e um pouco mais suave do que o problema em si, a dificuldade e todo o medo e toda a reprovação do problema que você diz que você tem. Enfim, a plenitude seria você aceitar, como eu falei, as suas dificuldades, as suas faltas e você buscar uma solução para você chegar no que você quer chegar. Por exemplo, se você quer muito acordar de manhã cedo, provavelmente o que te incomoda é que você não tem tempo suficiente para fazer todas as suas coisas e depois ainda curtir um pouco, fazer o que você deseja fazer realmente. Que muitas vezes é assistir um programa que você gosta, assistir uma série, sair para conversar um pouco com seus amigos e assim vai. Então talvez a solução para isso seja nada mais nada menos do que você tentar executar e fazer um cronograma. Você não consegue fazer 10 tarefas em um dia,
Ache uma forma de você conseguir fazer 10 tarefas em uma semana pelo menos. Ah, mas eu tenho 10 todos os dias, ok. Você consegue fazer 7? Então coloca as outras duas pro outro, pro próximo e pro próximo. Ao invés de você trabalhar só até sexta-feira, você vai terminar de fazer o que você consegue fazer até o domingo. E assim vai, entendeu? São essas pequeninas coisas que os autores trazem pra gente como reflexão. E a plenitude nada mais é do que você aceitar que existem momentos que você não vai querer fazer o que você acha certo, ou que você idealizou que é o perfeito, porque a gente sempre tem uma pessoa que a gente coloca como referência. Inevitavelmente, às vezes a gente não consegue alcançar exatamente o que aquela pessoa alcança, porque ela é o que ela é. Talvez as faltas dela sejam um pouco maiores e um pouco menores, e aquilo seja tão simples para ela que ela consiga manter uma constância, entende? Então, primeiro, tenha um autoconhecimento, entenda por que você faz as coisas que você faz, por que incomoda e por que você continua fazendo coisas negativas. Entenda também que é inevitável e é sim saudável em momentos você sentir muitas vezes preguiça, você muitas vezes sentir raiva, se sentir injustiçado, mas entenda da melhor forma possível do porquê exatamente de você sentir tudo isso. Enfim, é isso o livro mais ou menos. Esse é um exemplo, uma resumida, bem resumida mesmo, de coisas que eu acho imprescindível de você lidar. O livro também fala sobre várias coisas que a gente acaba tendo, por exemplo, quando a gente se acha injustiçado, quando a gente tem medo de não ser amado e assim vai. Ele dá muitos exemplos de como resolver tudo isso, de como você deveria refletir sobre o problema para você achar uma solução que muitas vezes é um pouco mais sutil do que a gente pensa que é. Bom, minha recomendação desse livro é para as pessoas que estão focando em se desenvolver e querem também se autoconhecer um pouco melhor. E para a galera também que gosta de psicologia, não vai ser uma leitura em vão, vai ser muito boa. Acredito que todo mundo deveria ler livros assim. O Efeito Sombra é só mais um de milhares, então se você está ouvindo esse podcast e teve curiosidade, leia, porque vai fazer total diferença. Não se prenda se você não se identificar em todas as leituras de todos os autores, porque pode ser que muitas vezes você se identifique como eu, pela primeira pessoa, e pode ser que você se identifique com a última pessoa, a explicação dela. Todos são a mesma explicação, então ache a melhor versão e tente absorver o máximo possível. É isso. Eu vejo vocês no próximo podcast, que é o podcast número 4. Espero que vocês tenham gostado desses. Deixa a sua opinião, sua dúvida, qualquer tipo de indicação de livro que você queira que eu leia e faça o podcast sobre, que eu resuma de uma forma que faça com que talvez você entenda um pouco melhor. Como eu falei, a perspectiva de outras pessoas também fazem bastante diferença na nossa vida. Espero que tenha agregado alguma coisa para você, tenha resolvido, tenha feito você enxergar de uma forma um pouco mais real tudo. E muito obrigado por ter ficado até o final. Não esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar e de ativar o sininho também, porque quando começar a postar os podcasts não dá para mais, beleza? Tamo junto, é isso, falou.